Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 25. Livro do Gênesis, capítulo 25. Vamos ler do verso 27 até o verso 34. Gênesis 25, verso 27 até o verso de número 34. Que diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo. E Esaú lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Nós estamos diante de uma trama divina. Estamos diante de um dos mistérios da Escritura Sagrada. Esaú, inclusive, depois eu vou entrar um pouco mais nisso, ele é uma figura tão estranha, tão enigmática, inclusive, da Bíblia, que lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14, o autor de Hebreus vai dizer que, por causa desse episódio, Esaú procurou arrependimento, lugar de arrependimento, e não encontrou. Buscou arrependimento e não encontrou. A ideia dos comentaristas é de que o arrependimento dele foi sincero, mas não demoveu a Deus da decisão de colocá-lo como alguém que preteriu as bênçãos espirituais e amargou as consequências até o resto de sua vida. Além disso, quando no livro de Malaquias e depois na carta aos Romanos, capítulo 9, Paulo, citando Malaquias, vai citar o texto no hebraico, que diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Essa expressão que Deus aborreceu a Esaú é uma expressão suavizada, elegante da sociedade bíblica do Brasil. Porque, na verdade, o texto hebraico fala de uma antipatia divina em relação a Esaú. Deus antipatizou-se de Esaú. Estranho isso. Um Deus que olha para alguém e tem um sentimento de repulsa. Estranho. Não tem nada a ver com o Deus que nós aprendemos que é amor.
e que ama a todos, ama o mundo, e por amar o mundo envia Jesus. E aí a sociedade bíblica, diante de um problema, coloca que Deus aborreceu. E quando você pega um judeu ou um professor de hebraico e pede para ele fazer a exegese do versículo, que se revela é uma antipatia divina. Por isso que eu disse, Esaú é uma figura enigmática, estranha, difícil de ser entendido. Ele está aqui envolvido numa trama divina. Além disso, há uma seguinte situação também, curiosa, que envolve Esaú. Imaginemos um hipertenso que desde cedo se tornou hipertenso e que está há 10, 20 anos sob o mesmo medicamento. Há uma espécie de resistência natural que o organismo oferece ao medicamento. Depois de um certo tempo, o medicamento não faz mais efeito, porque o organismo se adapta e produz resistência. O efeito, não há mais reação do medicamento naquele organismo. Aí o médico vai e aumenta a dosagem ou troca de medicamento. E você ficará anos e anos exposto ao novo medicamento até que novamente o organismo se adapta e começa a produzir resistência. Esaú nasce com uma série de direitos, uma série de bênçãos, direito da primogenitura, fica exposto a vida inteira a essa primogenitura, e essa primogenitura, ela dava alguns direitos. Direito, por exemplo, à herança dobrada. Hoje, no direito de família, morre o chefe de família, ele deixa 3, 4 filhos, a herança é dividida em 3, 4 partes iguais. Na cultura de Israel antiga, o primeiro filho recebia uma porção dobrada. E além disso, ele exercia uma espécie de liderança espiritual na ausência do pai. Fosse uma ausência motivada por viagem, ou fosse uma ausência por morte, aí que ele assumia mesmo o lugar de cabeça espiritual daquela família. Desde pequeno, portanto, ele cresce exposto a essa realidade. E fica condicionado a essa realidade. E, à luz do contexto, vemos um homem que valoriza muito pouco essas bênçãos que ele recebeu, o direito à primogenitura e as bênçãos espirituais que estavam implicadas. A bênção, por exemplo, de liderar espiritualmente a oração, a representação da família perante Deus, cabia a Esaú. E ele cresce sabendo disso. E agora, adulto, ele olha para essa bênção e desprestigia essa bênção. Para ele não é nada. Jacó, apesar do seu caráter um tanto controvertido, ele parece ser alguém que se preocupa mais com isso. Ele luta com o anjo, inclusive, e diz assim: não deixarei você ir enquanto não me abençoares. Ele tem uma percepção, apesar de toda a malandragem de Jacó, ele tem uma percepção espiritual que Esaú, sendo alguém aparentemente mais reto, mais íntegro e até mais trabalhador, porque Esaú era homem de caça. Diz o texto aqui que nós lemos que Jacó, diferentemente, era um homem de tenda. Enquanto Esaú era um guerreiro, homem de caça, amado pelo seu pai, não só por ser o primeiro, o primogênito, eram gêmeos, mas ele vem primeiro, vem na frente, mas também por causa dessas características, muito semelhantes às características de Isaac. E aí esse rapaz, apesar de um homem mais de ação, mais responsável, amado pelo pai, parece ser alguém que desrespeita as questões espirituais. Não valoriza os dons que recebeu, as responsabilidades de Deus, que Deus entregou para ele. Enquanto Jacó, espertalhão, malandro, tem uma percepção espiritual mais aguçada. Jacó tem sonhos com Deus.
Quando ele foge de Esaú, ele para em Padara, e em Padara ele tem a visão da escada que dá acesso a Deus, onde os anjos descem e sobem. E ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Esaú não, Jacó sim. Jacó parece, com toda a sua pouca virtude, mais atento às questões espirituais. E será honrado por Deus. Pagará preço por alguns atalhos que pegou, mas será honrado espiritualmente por Deus. Malaquias e depois Paulo vai dizer que Deus o amou. E amou no ventre. Paulo, no capítulo 9, fala de eleição, de predestinação, e a base do argumento da predestinação de Paulo não é em nada visto em Esaú e Jacó, porque ambos estavam no ventre. Não tinham tido tempo de fazer nada de bom que atraísse a atenção do céu, mas não é uma eleição baseada tão somente e exclusivamente na vontade soberana de Deus. Deus o ama. Ponto final. Deus o quer. Ponto final. Deus o chama para ser patriarca, um dos patriarcas, por onde a bênção da nação, da construção da nação, será concedida. Primeiro seu avô Abraão, depois Isaque, e ele, não o seu irmão, porque Deus o ama. E não sabemos como faremos com o texto original. Deus se antipatiza de Esaú. Como pode um Deus antipatizar-se? Fato é que é o que está lá. Esaú é alguém que Deus olha e diz assim: não dá. Não dá para continuar colocando responsabilidades espirituais nas mãos de alguém tão irresponsável, tão leviano com as coisas espirituais. Seria brincadeira da nossa parte, Pai, Filho e Espírito Santo, confiar mistérios, dons, responsabilidades a alguém tão irresponsável espiritualmente, tão negligente, tão omisso, tão fraudulento nas coisas espirituais. O problema de Esaú começa exatamente aqui. Quando ele volta da caça, e diz o texto que volta faminto, cansado de uma caça fracassada, e o seu irmão está preparando um guisado, um cozido de lentilhas. Ele volta, olha, sente aquele cheiro, o seu irmão o aguça com a fome, e fome é um problema, faz a gente pensar mais com o estômago do que com o cérebro. Ele então vê aquele preparo maravilhoso, melhor do que o bacalhau Zé do Pipo que eu faço, que os oficiais amam, e olha para aquilo e diz assim: o que você está fazendo aí, rapaz? Dai-me um pouco desse cozido vermelho. É o que está na sua Bíblia, é o que está na minha. Mas não é o que está no texto hebraico. Quando ele olha para aquele preparo, para aquele almoço, ou para aquele jantar, não sabemos a hora que ele voltou da caça fracassada, quando ele olha para aquele prato, ele revoltado com aquele insucesso, e talvez, certamente, outros dramas estavam estabelecidos na alma de Esaú. Eu não creio que uma simples caça fizesse com que ele desaguasse toda a raiva que ele tinha, a ponto de trocar a bênção da primogenitura, o direito, por aquele prato de lentilhas. Outros problemas estavam ali agregados naquela alma. Estava carregando o mundo nas suas costas, uma série de outros problemas. Ele olha para aquele prato, compara com o direito de primogenitura, ouve a barganha de Jacó, e ele então aceita, mas ele aceita da pior forma possível, porque o que diz o texto, e mais uma vez, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela dá uma aliviada no original.
o que Esaú fala, ele diz assim, me permita dizer isso. Espero que você não se escandalize. Alguns irmãos já ouviram falar isso aqui num sermão que eu preguei há uns 3 anos sobre isso. Você que não estava aqui, não se escandalize. O que Esaú fala literalmente para Jacó, deixa eu provar um pouco dessa porcaria vermelha. Deixa eu comer essa droga vermelha, desse lixo vermelho. É o termo que Esaú usa no original. Numa Bíblia hebraica, você com uma boa Bíblia hebraica, com um dicionário hebraico, com um professor do lado, ou um seminarista bom de hebraico, se você pedir, faz a tradução pra gente aí, tal, ele vai estar lá, porcaria, droga, lixo vermelho, são as expressões que aparecem no texto original. Só que fica estranho a sociedade bíblica colocar isso. Aí coloca cozido vermelho. Mas não é o que ele diz. E o problema de Esaú é que ele chama aquele prato de lentilhas de lixo vermelho, de droga, de porcaria vermelha, e ele troca a primogenitura pela porcaria vermelha. Ele nivela por baixo uma bênção divina. Ele chama de lixo, mas aceita ficar com o lixo e entrega uma bênção espiritual, a primogenitura, a bênção divina. Aí você entende, começa a se desenhar a razão da antipatia de Deus com esse indivíduo. Estamos diante de um homem profundamente irresponsável, profano, sem nenhuma dimensão do sagrado. Um homem que perdeu a noção dos valores espirituais. Um homem que olha para a salvação, para bênçãos derramadas por Deus nas suas mãos, dada graciosamente, porque ele não conquistou isso, ele não estava no ventre da sua mãe e exigiu nascer primeiro, ele simplesmente nasceu primeiro. Deus deu essa bênção dele de ser o primogênito, foi graça divina, e ele despreza a graça divina. Troca a graça divina por algo que ele chama de lixo. Abre mão da bênção pelo lixo. Não é à toa que Malaquias vai dizer: tenho antipatia dele. Eu amo Jacó. Não posso amar alguém que tem esse grau, esse nível de desprezo pelas coisas do reino, pelas coisas espirituais. Estamos diante de alguém, portanto, dotado, alguém talentoso, alguém que recebe essa liderança, recebe bênção, recebe investimento do céu e não honra esse investimento. Não honra essa bênção. Não corresponde a Deus do jeito que Deus espera ser correspondido. Nós aprendemos na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, que Deus a um entrega 5 talentos, a outro Deus entrega 2, e a outro Deus entrega 1. E Deus espera a devida correspondência. Ele nunca cobrará 10 talentos daquele que ele entregou apenas 1. Não espera 8 daquele que ele entregou apenas 2. Ele espera ser correspondido com o dom entregue, com o dom que foi derramado, com a responsabilidade espiritual que foi concedida. Aquele lá na parábola que com medo enterra o talento, nós sabemos o que acontece com ele. O próprio Jesus Cristo, e ali não é Antigo Testamento, ali é Novo Testamento, era da graça, tempo da graça, o Deus de amor se manifestou. O Deus que é Espírito, João fala na primeira carta que Deus é amor, o Deus amoroso, plenamente revelado em Jesus, ensina para os discípulos que o fim daquele que enterra o talento é ser lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Veja o que acontece com alguém que recebe de Deus, que fica indesculpável,
porque teria argumentos para apresentar se não tivesse recebido nada do Senhor, não tivesse sido abençoado pelo Senhor, não tivesse recebido investimentos de Deus. Poderia chegar: Senhor, eu fui um fracassado na vida espiritual, mas a culpa é do Senhor, porque o Senhor abençoou um, abençoou o outro, deu dom para um, talento para outro, para outros preferidinhos do Senhor, o Senhor deu 3, 4, 5, 6 talentos. Para um o Senhor deu dom de ensino, dom de pregar, dom de cantar. Para mim o Senhor não deu nada. Só que esse indivíduo desprovido de responsabilidades ministeriais, de bênçãos espirituais, essa figura é inexistente, não existe. Todos aqueles que foram e são alcançados pelo reino, enxertados na videira, recebem dons e investimentos dos céus. Não há um crente sequer aqui nessa noite sentado nessa cadeira, do veterano ou novo convertido, do mais velho ou mais jovem, que se realmente se encontrou com Jesus, não tenha dom e graças espirituais. Não existe. Aí, quando chegar a ocasião do retorno do Senhor, a parábola ensina isso, ele chegará: e aí? O que fizestes com o dom que eu te dei? O que fizestes com os talentos concedidos? Com a sensibilidade espiritual ministrada? Com a espada que foi colocada na tua mão? Com a ferramenta que eu te dei? O que fizeste com o equipamento espiritual que o Espírito Santo te deu? Não fiz nada, Senhor. Tive medo. Esperei o tempo passar. Esperei me aposentar. E não deu tempo. Sabemos o fim. Trevas, onde há choro e ranger de dentes. Aquela figura de Mateus 25 é o Esaú do Novo Testamento, rejeitado por ser um leviano, um irresponsável com as bênçãos espirituais dadas por Deus. O que acontece com aqueles que são visitados pelo Espírito de Deus, assombrados pelo Senhor, que recebem dons, talentos, que sabem quem Deus é, que sabem que são salvos, que estão salvos, que têm o Espírito, sabem o que têm que fazer, mas não fazem. Brincam com Deus, enterram talentos, trocam bênçãos espirituais por materiais, zombam dos dons, negligenciam ministérios, não abençoam uma vez que foram chamados para serem instrumentos da bênção, bloqueiam as ações do Espírito na vida, trocam pratos de lentilhas por bênçãos concedidas. O que acontece com essas pessoas? A história de Esaú nos mostra que o fim dessas pessoas é a antipatia divina e o amargar de consequências espirituais terríveis. O que você tem feito, querido, com os dons que Deus te deu? O que você tem feito com as ferramentas dadas pelo Espírito de Deus? Você que sabe o que tem que fazer. A graça de Deus te alcançou. Deus foi lá com cordas de amor, te tirou das trevas, escreveu o seu nome no livro da vida, batizou você com o Espírito dele, te enxertou na videira, te deu a visão dos céus, te deu equipamentos ministeriais, ferramentas espirituais. O que você tem feito com as ferramentas concedidas por Deus? Está trocando essas ferramentas por pratos de lentilhas,
enterrando dons que o Senhor te concedeu, dons que são caros. Na carta aos Efésios, diz o texto que Jesus, após a ressurreição, ele volta para o Pai e leva cativo o cativeiro, diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4. E levando cativo o cativeiro, quando ele chega diante do Pai, ele não chega de mãos vazias, mas ele entrega, remidos diante do Senhor. Ele volta e diz assim: Pai, cumpri a missão, resgatei, salvei, estou reconciliando essas ovelhas aqui com o Senhor, são suas. Aí Deus toma essas ovelhas, toma esses homens que eram cativos e os devolve à humanidade em forma de dons e talentos, em forma de pastores, de ministros, de diáconos, de presbíteros, de cantores, de gente que se envolverá com o trabalho dele, fazendo o reino se expandir sobre a face da terra. O que você tem feito com os dons que o Senhor te deu? A história de Esaú é um incômodo lembrete, é uma incômoda advertência das cobranças que Deus nos faz, pela salvação que Ele graciosamente nos deu, dos ministérios e dos equipamentos espirituais que Ele também nos deu. Ele nos cobra o uso da ferramenta. Ele nos cobra a operação do dom. Ele nos cobra a atuação ministerial. Ele nos convoca ao serviço dele. Ele diz: não te chamei para você ser um eterno que fica contemplando o que eu faço. Eu te chamei para você fazer, para você servir, para você atuar, para fazer aquilo que só você pode fazer. E só você pode fazer não é porque você é o bom. Só você pode fazer porque é você que recebeu determinada ferramenta concedida por mim. Eu habilitei você para o ministério. Eu te arrebanhei. Eu te trouxe para perto. Agora vai e faz o que eu te mando. Atua. Opera. Coloca em ação o que você sabe. E eu atuarei por meio de você. Queridos, Ele cobra. Ele cobra. Cobrou de Esaú. O livro de Obadias fala, entre várias consequências sofridas por Esaú, ele fala de um desterro da descendência de Esaú, banida da face da terra. Hebreus fala do lugar de arrependimento que Esaú procurou e não encontrou, embora com lágrimas, com sinceridade procurasse o arrependimento e, quiçá, demover Deus da decisão, e não conseguiu. Porque brincou com os dons, com a vocação e com o que Deus esperava dele. E nós estamos trocando. No caso dele, trocou por um prato de comida. Desqualifica o prato e troca uma bênção espiritual por aquilo. Comparando a bênção de Deus com um lixo. Nós fazemos isso de outras maneiras.
trocamos a bênção de Deus por programas. Trocamos estar na casa de Deus ouvindo o que Deus tem a nos dizer por lugares que não trazem nenhum tipo de edificação, pelo contrário, faz a alma adoecer. Trocamos uma reunião de oração por qualquer outra atividade que não me edifica em nada, só me traz culpa. Trocamos o culto por qualquer outra atividade. Deixamos às vezes de estar no culto. Trabalhamos a semana inteira. Temos às vezes a nossa única legítima oportunidade de estar junto com o povo de Deus, para ouvir o que Deus, tentar ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E temos aquelas míseras horas da manhã de domingo, aquelas míseras horas da noite de domingo. E trocamos aquele momento sagrado, em que Deus sobremaneira nos fala. Trocamos por qualquer outra atividade que não produz edificação, riqueza espiritual alguma. Tentamos nos convencer que nós não somos legalistas. Podemos, afinal de contas, nos divertir também. E aí temos diversão de um lado, edificação do outro. E negociamos isso com facilidade. Não há pratos de lentilha quente na nossa mão, mas há outras oportunidades que nós abrimos mão. Isso é trocar. Ainda ontem o Alexandre, a gente estava num jantar na casa de um irmão, o Alexandre falando assim: pastor Idauro, há pessoas, há irmãos, a gente estava conversando sobre algo específico, e ele falou assim: há irmãos que às vezes deixam de estar no culto por causa de uma partida de futebol. Negociam, trocam, colocam no lugar o que não pode ser removido. Deixando de ser abençoado, deixando de ser edificado. Porque se aquilo trouxesse algum tipo de crescimento, ainda valeria a pena. Trocamos ministérios por causa de dinheiro, por causa de carreira. Conheci uma jovem, não vou citar dados, porque isso não interessa, que nós achávamos que seria quando crescesse, quando rompesse a adolescência, entrasse na juventude, seria uma bênção extraordinária nas mãos de Deus. Aí aparece um filho do maligno, descomprometido, que entrou no meio da igreja, começou a fazer amizade, pega um instrumento, começa a tocar, encanta a garota, e foi uma desgraça até hoje na vida da garota. Acabou com o ministério dela, por causa de um filho do maligno, sem nenhuma sensibilidade para perceber que, apesar de bonito, interessante, cheirosinho, não tinha nada de Deus na vida daquele rapaz. Todos nós víamos. Não é para você, minha irmã. Ele não é para você. É laço na tua vida. É prato de lentilha na tua vida. Não abra mão do teu ministério, dos teus compromissos por causa dele. Trocou. Abriu mão do ministério, da vida com Deus por causa dele, e acabou com a vida dela até hoje. Está lá estragada em todos os sentidos. Como Deus é misericordioso, creio na restauração dela. Mas acabou com a vida da menina, em todos os sentidos. Criada na igreja sem nenhuma sensibilidade. Criada, ensinada, doutrinada
batizada. Aí aparece um camarada e arrasta a garota para caminhos que nada tem a ver com Deus. E ficou relativizando, quem sabe eu sou bênção na vida dele. Não foi. Era prato de lentilha, acabou com a vida dela. Não troca. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Faça o que Deus quer que você faça. É para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós servimos. Entre agradar alguém, entre agradar um homem, entre agradar quem quer que seja e agradar a Deus, fiquemos com Deus. Os apóstolos disseram isso na primeira prisão, ameaçados da prisão. Mandaram calar a boca, do contrário seriam confinados na masmorra. Aí eles disseram, antes importa agradarmos a Deus do que aos homens. Não trocaram o ministério pela liberdade. Não trocaram o ministério pelo direito, pela bênção de poder conviver com a família. Se é prisão, encararemos a prisão, mas não negociaremos o nosso ministério. Não há negócio com a bênção de Deus. Não há negócio com a vida com Deus. Se algo vai trazer prejuízo espiritual, eu quero mais é rechaçar aquilo que vai trazer dano espiritual para a minha vida. Não vou comer prato de lentilha para trazer destruição para a minha vida e para o meu lar. Ainda que apareça gente dizendo o que sempre aparece, aqueles que relativizam. Não tem problema, vai lá, Deus não é assim. Instrumentos do diabo. Trazendo mensagens do inferno para nós. Contaminando a nossa alma e contaminando, embotando sentidos espirituais, percepção espiritual, fazendo com que avaliemos mal e chegamos a conclusões que nada tem a ver com Deus. Comemos o prato e destruímos a nossa vida e o nosso ministério, queridos. Quanta gente com o ministério destruído. Quanta gente no meio das igrejas com o ministério destruído. Tinham tudo para ser bênção. Na própria vida, na vida da família, na vida dos filhos, na vida do marido, dos amigos, do colega de trabalho. Ser bênção no meio da igreja, mas estão completamente destruídos. Vivendo como Esaú, errante. Deus queria que ele caminhasse a passos largos, mas ele tropega. Vive trôpego, cambaleante, choroso, fracassado espiritualmente. Vive como Esaú, rebentado completamente no ministério. Porque fez o que Deus não ordenou. Fez o que Deus não queria que fizesse. E amarga um altíssimo preço por causa disso. Queridos, isso não é para nós. Não é o que Deus quer para mim, não é o que Deus quer para você. Para nós, o que Deus quer é o que Ele disse para Abraão na ocasião do chamado de Abraão, Gênesis 12. Se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o chamado que Deus te deu. É o chamado que Deus me deu. Ser primeiramente bênção. Ser bênção. Receber a bênção de Deus e ser bênção. Primeiramente para mim mesmo. Depois para a família. Para os amigos.
para os parentes, os colegas que trabalham, que estudam conosco. Bênção na igreja. Deus não te chamou para ser um fracassado espiritual. Deus não te chamou para ser Esaú. Deus te chamou para ser Jacó. Deus te chamou para que você seja instrumento da dádiva, da graça, da bênção divina. Canal do Espírito Santo na vida dos outros. Ele não quer você comendo pratos de lentilha na mão de ninguém. Ao aparecer aqueles que vão tentar ludibriá-lo, exorta, meu irmão, exorta, minha irmã, diz: afasta de mim, porque Deus me colocou no teu caminho não para ser influenciado por você. Deus me colocou no teu caminho para que eu fosse bênção na tua vida, e eu quero ser bênção na tua vida. É o nosso chamado. Eu não quero ser Esaú. Não foi pago um alto preço pelo meu Senhor. Ele não sofreu o que sofreu para que eu fosse um fracassado espiritual. Compara o sacrifício do Senhor. Veja o que Ele fez por você. Não foi para que você fosse esse fracasso, um derrotado espiritual, um nanico espiritual. Ele te chamou para que você fosse filho, ministro, embaixador do rei, restaurador de brechas, proclamador da palavra dele, canal de bênção, instrumento do fluir do Espírito de Deus. Ele quer usar a sua boca para que você abra e pessoas venham conhecer Jesus através de você. Ele te chamou para que você ore e enfermos sejam curados. Ele te chamou para você botar a mão sobre endemoniados e eles ficarão libertos. Ele te chamou para que você vá naquele lar fracassado, onde tem uma família destruída, uma mulher pensando em se matar, um homem querendo deixar casa com filhos e mulher. E ele te chamou para que você vá lá e você diga: não faça isso. Deus pode mudar a tua família. E você vê essa palavra se cumprir na vida dele. E a família ser restaurada. Pessoas se converterem. E serem bênçãos. Ele me chamou para isso. É o meu destino. É o fim que me aguarda. E é o fim que te aguarda. É a meta da tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Não somos Esaú. Peguemos esses pratos de lentilha malditos. Joguemos no lixo hoje. E fiquemos com o Senhor. Fiquemos com a bênção do Senhor. Para a glória do nome dEle. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Fiquemos de pé. Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos, ó Pai, nesse momento, que o Espírito do Senhor, que tudo restaura, teu Espírito, Senhor, que é água purificadora, venha se derramar, Senhor, em nome de Jesus nessa noite, sobre gente sedenta, gente que está seca, como terra seca, que não tem produzido nada para o Senhor, que tem andado se arrastando, Senhor, porque tem permitido a entrada
aquilo que não é do Senhor na vida, e a alma está contaminada, a alma está ficando suja, acorrentado, escravizado o coração. Pai, em nome de Jesus, quebra esses grilhões nessa noite. Derrama essa água purificadora sobre nós, de forma que deixemos de ser, Senhor, essa terra seca, imprestável, infrutífera, e passamos a ser, ó Pai, jardim regado, jardim florido, um pomar carregado de frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Coloca de pé aquele que está caído, aquele que está chorando, aquele que se sente sem força, sem autoridade na vida, com medo do Senhor, sem paixão para a vida, sem paixão para o ministério. Opera com poder no coração, Senhor, na vida, na alma, e que se coloque diante do Senhor nessa noite, nesse momento. Receba do Senhor a entrega, Senhor Deus, o derramar das armas espirituais e de toda a restauração necessária, Senhor, e que faça a partir de hoje, que experimente, Senhor, mudança radical, profunda na vida, porque é o que o Senhor espera de cada um de nós. Pedimos essa bênção ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.